Hoje eu vou te ensinar como você faz para declarar os seus fundos imobiliários lá no imposto de renda dentro do programa da Receita Federal. Nesse passo a passo eu vou te ensinar a declarar os bens e direitos, a posição lá que você tinha durante o ano, os rendimentos que você recebeu desses fundos imobiliários e também os lucros ou prejuízos que você obteve caso você tenha vendido seus fundos imobiliários. Lembrando que a gente tem uma playlist completa aqui no canal onde eu já expliquei quem precisa ou não declarar o imposto de renda. Expliquei como conseguir as informações e também utilizar o programa da Receita Federal. E no passo a passo a gente já explicou aqui como declarar renda fixa e também como declarar ações. Então bora lá fazer isso na prática. Assim que você baixar o programa da Receita Federal, esse vai ser o menu inicial, você vai vir aqui na guia nova. E aí você tem três opções. Ou você importa lá do Gov já pré-preenchida, que vai facilitar muito sua vida. Ou você importa do arquivo do ano anterior, caso você tenha feito a declaração e tenha aí no seu computador. Ou você vai iniciar uma nova declaração em branco. Como eu já tenho uma aberta, eu vou simplesmente vir aqui em preenchimento e vou abrir ela. Lembrando que num dos vídeos da série eu expliquei como você faz para iniciar e como utilizar aqui o programa da Receita Federal. Recomendo assistir esse vídeo se você tiver dúvidas. O primeiro passo é declarar lá em bens e direitos a posição, ou seja, quantos fundos imobiliários a gente tinha ali no final do ano. Para fazer isso, a gente vai vir aqui no menu na esquerda e vai selecionar aqui a guia de bens e direitos. Feito isso, a gente vai lá embaixo e vai clicar em novo. Aqui a gente vai selecionar o grupo 07, que é o grupo de fundos, no caso aqui dos fundos imobiliários. E aqui em código, a gente vai pegar aqui o código 03. Preenche aí como fundos de investimento imobiliário. A primeira coisa é que você tem que preencher o CNPJ do fundo e você vai ter isso aí nos seus informes de rendimento, como eu já expliquei como conseguir num vídeo aqui da nossa série. Mas se você não tiver acesso a esse CNPJ, vai usar essa dica que eu vou te passar. Você vai pesquisar aí no Google por statusinvest.com.br, que é esse site, e aqui você vai pesquisar o fundo imobiliário que você quer procurar. Nesse caso ali eu vou usar de exemplo pra gente o VGIP11 aqui. Basta entrar aqui e pesquisar pelo fundo imobiliário e clicar aqui na guia geral. Depois que você clicar aqui, ele já vai trazer para você o CNPJ. Basta copiar esse valor, voltar lá no programa da Receita Federal e botar lá que você já tem esse CNPJ. Na sequência, você vai fazer uma discriminação, ou seja, dar alguns detalhes adicionais daquele investimento ali que você está declarando. Eu vou deixar essa discriminação para vocês aí na descrição do vídeo aqui. Basta vir aqui embaixo e copiar ela. E aí você vai alterar os números aqui, os nomes, para cada fundo imobiliário que você for declarar. Nesse caso, você vai preencher a quantidade de cotas que você tinha ali no final do ano, ou seja, ali no dia 31/12 de 2023, que você estiver declarando. Vai colocar o nome desse fundo imobiliário, o nomezinho completo que ele tiver lá, o código dele lá na Bolsa de Valores e também o custo total. Wagner, o que seria esse custo total? O custo total é quantas ações você tinha ali no final do ano, multiplicado ali pelo seu preço médio. Wagner, eu não sei o que é preço médio. Você olha ali na sua corretora que você vai saber qual que é o preço médio ali das suas compras. Se você quiser adicionar outros detalhes aqui, como o nome de corretora onde está esses investimentos ou outros detalhes, você pode sim colocar. Quanto mais completo, melhor. Mas, obviamente, mais trabalhoso fica. Na sequência, você vai clicar aqui em sim, porque ele está negociado em bolsa e você vai repetir o código dele aqui simplesmente para deixar detalhado. E na sequência, a gente vai preencher a situação em 31/12 de 2022 e em 31/12 de 2023. Essa situação aqui em 31/12 de 2023, ou seja, no último dia do ano aqui que a gente está declarando, você vai repetir a mesma que você preencheu aqui na sua discriminação, ou seja, é a sua última situação. No caso de 2022, se você já investia lá antes, de 2023, você investia no outro ano já, você vai preencher esse valor aqui. Se você importou, ele vai puxar automaticamente. Mas se você só começou a investir lá em 2023 e está declarando pela primeira vez esse fundo imobiliário agora, você deixa zerado que não tem nenhum problema. Feito isso, basta clicar em OK e você vai ter declarado o seu fundo imobiliário. Agora a gente vai declarar os rendimentos que você obteve ali com os pagamentos mensais dos seus fundos imobiliários. Essa parte de declarar rendimentos é um pouco confusa para o investidor porque a Receita Federal criou um problema aqui dentro do programa quando a gente utiliza ele. A primeira forma da gente fazer essa declaração desses rendimentos que a gente obteve é você ir exatamente ali nos bens e direitos e clicar ali naquele investimento que a gente acabou de colocar, naquele fundo imobiliário que a gente acabou de cadastrar. E lá embaixo a gente tem um campo escrito rendimentos associados. A forma mais prática seria fazer dessa forma, porque eu clicaria diretamente aqui em informar rendimento isento, já que esses rendimentos não têm imposto. Mas o problema é que, a partir do momento que eu clico aqui, ele puxa automaticamente para mim o CNPJ do fundo imobiliário.
E o grande problema aqui é que a maioria dos fundos imobiliários, quem paga os rendimentos não é o fundo imobiliário, mas sim a empresa que administra aquele fundo imobiliário, ou seja, um outro CNPJ, e eu não consigo mudar esse aqui se eu simplesmente puxar automaticamente. Para conseguir explicar melhor para vocês, eu estou aqui com um informe do BTG Pactual, que é uma administradora de vários fundos imobiliários, e nesse exemplo aqui tem 4 fundos imobiliários, e um deles é o VGIP, que eu acabei de mostrar de exemplo ali para vocês. Está aqui o VGIP 11, porém, nesse caso aqui, ele traz aqui em cima para mim que a fonte pagadora não é o VGIP, não é o CNPJ do fundo imobiliário, mas sim a administradora, que nesse caso seria a BTG Pactual Serviços Financeiros, com um CNPJ diferente do fundo. Ou seja, se você quiser seguir dessa forma, simplesmente clicar ali em rendimento associado e seguir conforme tá, basta você copiar ali o nome desse fundo imobiliário, vir aqui botar e simplesmente preencher o valor dele para você declarar. Mas eu, Wagner, pelo menos não entendo dessa forma, até porque eu gosto de declarar seguindo meus informes de rendimento. Então, para você fazer isso, eu vou até cancelar essa operação que eu acabei de fazer aqui. A gente vai vir aqui na guia de rendimentos isentos e não tributáveis, vai clicar nela, vai clicar em novo lá embaixo. Aqui a gente vai selecionar 99. Wagner, por que 99? Porque não existe algo específico ainda para fundos imobiliários. Aqui em CNPJ, eu vou seguir o nosso informe de rendimento lá. Eu vou pegar o CNPJ aqui da administradora desse fundo imobiliário. Vou pegar aqui também a razão, aqui o nome dessa administradora. E aqui na discriminação pra gente, eu vou simplesmente preencher. Também vou deixar aí para vocês preencherem simplesmente isso. Rendimentos recebidos do fundo imobiliário FI valor aqui, que no caso é o nosso VGIP 11. E aí eu vou botar o valor. Nesse caso eu vou vir aqui no nosso informe de rendimento. Pegaria nesse exemplo aqui, esses R$ 64,00 aqui, com 2 centavos, lembrando que é apenas um exemplo para vocês. Então, basicamente, a Receita Federal criou uma confusão muito grande aqui dentro do programa. Não dá para dizer o que é certo ou errado, se eles vão prejudicar você de alguma forma ou de outra. Porém, eu, Wagner, entendo que, a partir do momento que eu declaro seguindo um informe de rendimento, ou seja, que tá com uma documentação aqui dizendo que eu tenho que declarar dessa forma, para mim, essa é a forma correta de fazer. Mas você pode aí, obviamente, fazer da outra forma, que eu não sei se exatamente isso vai te dar algum problema, afinal, a própria Receita Federal está te induzindo a declarar daquela forma. Então, feito isso, você vai clicar em OK aqui e vai registrar seu rendimento. Feito isso, você vai repetir tanto esses bens e direitos quanto esses rendimentos para todos os fundos imobiliários que você tem. Se você tem 5, vai fazer 5 vezes para cada um e assim sucessivamente. Ou seja, vai repetir para todos eles que você tem. Por fim, agora a gente tem que declarar os lucros ou prejuízos que você teve com a venda dos seus fundos imobiliários. Para fazer isso aqui dentro do programa da Receita Federal, a gente vai descer aqui nos menus, que a gente vai ver um menu que a gente não viu ainda, que é aqui em renda variável. E a gente vai clicar aqui nessa segunda opção, que é operações em fundo imobiliário ou em FI Agro. Aqui você vai ter que fazer essa declaração mês a mês com todas as vendas que você teve, independente de se deu lucro ou não. Então vamos vir aqui no mês de março, na verdade, e vamos botar que você teve R$2.000 de lucro. Wagner, o que seria o lucro? Lucro seria aquele valor que você vendeu, se você vendeu R$30.000 e você tirou ali 2.000 de lucro. Então você vai declarar aqui somente o lucro, não o valor da sua venda. Então vou botar aqui esse R$2.000, ele já me deu aqui que a base do imposto é 2.000, porque realmente não tem nenhum tipo de isenção no caso de fundo imobiliário. Ele aplicou 20%, que é um valor fixo aqui que a gente tem, um percentual fixo no caso do imposto de vendas em fundos imobiliários. Ele deu aqui que o imposto a pagar que você deveria ter pago era de R$400. Depois de fazer isso, você tem 2 campos aqui que você vai ter que preencher. O primeiro deles seria esse imposto retido e o segundo deles seria esse imposto pago. Wagner, o que é esse imposto retido? Basicamente, o imposto retido é aquele chamado dedo duro que tem no momento que você faz a venda, onde a corretora informa a Receita Federal que você tem que pagar imposto. Então, mesmo que você não pague esse imposto, a Receita Federal está ciente que você estava devendo ele. Esse valor aqui você vai encontrar basicamente lá na sua corretora. Quando você ir lá, você pede os relatórios, notas de corretagem, e lá na nota de corretagem do momento que você fez essa venda, vai ter esse valor. Ele normalmente vai ser um valor bem pequeno, vou botar até aqui R$5 de exemplo, e ele vai ser um valor que é cobrado automaticamente, você simplesmente vai ter que pagar a diferença. E ele deu aqui para mim que tinha R$395 de imposto a pagar, eu vou preencher aqui esses R$395 e pronto. Se você fez corretamente, isso aqui tá tudo certo. Lembrando que esse R$395 você deveria ter pago até o fim do mês seguinte a essa venda. Então, se você teve essa venda aqui lá em março, até o final de abril, você já deve ter pago ali, na verdade, esses R$395. E continuando o nosso exemplo, esse mesmo investidor chegou lá no mês de maio e ele vendeu agora com um prejuízo de R$500.
Quando é prejuízo, você bota um menos, né, o sinal de negativo ali na frente, coloca o valor e simplesmente vai declarar aqui. Ele não vai ter imposto a pagar, porque obviamente foi um prejuízo, não tem como cobrar imposto. Deu um prejuízo, porém ele gerou aqui pra gente nessa coluna aqui, como você pode ver, ele gerou um prejuízo a compensar. Ou seja, quando você declara um prejuízo, você pode carregar esse prejuízo lá para frente, para quando você tiver algum lucro, ele reduzir ou zerar o imposto que você tem a pagar lá na frente. Só para vocês entenderem um exemplo, vamos supor que esse mesmo investidor chegou lá no mês de agosto e ele fez uma venda aqui, na verdade, de R$400, ou seja, ele teve R$400 de lucro nessa venda aqui que ele acabou de fazer. Quando você preencher, pode ver que ele tem aqui um resultado negativo que ele trouxe lá daquele prejuízo que a gente tinha. E quando você for ver aqui, ele não tem imposto nenhum a pagar, porque afinal eu tinha R$500 de prejuízo a compensar, com 400 de lucro ainda me sobrou R$100 para carregar lá para frente. Indo ainda mais adiante, vamos pegar que agora aqui no mês de novembro, esse mesmo investidor teve R$200 de lucro em outra venda que ele fez de outro fundo imobiliário e gerou para ele R$200 de lucro. A gente tinha ainda R$100, né? Porque vocês lembram que a gente teve um prejuízo de 500, lucrou 400 e ainda sobrou esses R$100 aqui de um prejuízo que a gente teve lá atrás. Então ele descontou desse R$200 esse 100 e ele vai calcular o imposto somente sobre esses R$100 ali que passou do limite e a gente vai ter aqui R$20 de imposto para ter pago nesse mês, por exemplo. Então nesse exemplo aqui, o investidor teria que da mesma forma vir aqui, preencher ali quanto que foi o dedo duro que vai estar lá na nota de corretagem dele e vai botar o imposto ali que ele pagou dentro daquela DARF, que como eu disse, tem que ser paga até o fim do mês seguinte à venda. Basicamente fazendo isso, o investidor já consegue declarar tudo o que ele precisa declarar dentro dos fundos imobiliários, desde os bens e direitos, os rendimentos que recebeu e também os lucros ou prejuízos que teve com a venda que ele realizou. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esquece de assistir os outros vídeos aqui do canal, porque como eu disse, a gente explicou todo o passo a passo desde o momento que você baixa o programa da Receita Federal, como utilizar ele, como conseguir as informações e também como declarar renda fixa e ações, tudo dentro da nossa playlist aqui do canal. Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Espero te ver no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!